É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Uma quarta-feira decisiva, uma quarta-feira importante, uma quarta-feira que poderá ser histórica. Além de hoje, às 8 horas da noite, Vasco e Fortaleza se enfrentarem. Um jogo válido pela 14ª rodada de Campeonato Brasileiro. Uma partida que poderá definir o futuro hoje do técnico Rafael Paiva sobre a sua permanência ou sobre a sua saída. Uma vitória praticamente crava a efetivação do hoje ainda técnico interino. Uma derrota fará com que o Vasco tenha que ir com urgência ao mercado na busca por um novo comandante. Mas a quarta-feira não será baseada apenas em Vasco e Fortaleza. Há uma grande expectativa dentro do Vasco para que hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, Felipe Coutinho, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, venha a ser anunciado como o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Essa é a quarta-feira e é isso que tem reservado para todos nós, torcedores vascaínos. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos falar sobre essa quarta-feira, trazer tudo que vai rolar aí nessas próximas horas de quarta. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, falar sobre Vasco da Gama e Fortaleza, falar sobre Campeonato Brasileiro, falar também sobre o que aconteceu ontem à noite. Tivemos aí o anúncio oficial do mais novo diretor executivo do Vasco da Gama, Marcelo Santana. Então é realmente uma quarta-feira muito agitada, muito movimentada e um Acorda Vascão que não poderia ser diferente. Exatamente assim, agitado, movimentado e cheio de novidade. Para quem não me conhece aqui no canal, faço questão, é claro, de me apresentar. Muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Seja muito bem-vindo, confira o nosso conteúdo, fique ligado. Se você curtir o nosso vídeo, se inscreva. Deixe para se inscrever no final, não tem problema. Veja o vídeo, assista ao nosso conteúdo e se curtir, não sai daqui sem deixar a sua inscrição, deixar o seu like. Você aí que curte o nosso vídeo, deixe o seu like, que é de suma importância para o nosso crescimento. Estou vendo muitas pessoas falando: Lucas, dá uma encurtada nessa introdução. Tem muita gente que já assiste o seu canal, não tem necessidade de ficar toda hora assistindo você falando sobre os seus vídeos. Ok, vou ouvir vocês, eu ouço meus inscritos, então se você está achando que é melhor dar uma encurtada, então apenas isso. Se inscreva, deixe seu like, ajude nesse crescimento e vambora para o vídeo. Pois, como falamos, uma quarta-feira cheia de expectativas. Uma quarta-feira que promete e muito para todo torcedor vascaíno. Assim como já foi ontem, a terça-feira muito movimentada, hoje também tende a ser assim. E a terça-feira foi fechada simplesmente com o anúncio do mais novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco ontem, na parte da noite, oficializou a contratação de Marcelo Santana. Marcelo Santana será o mais novo diretor executivo de futebol do Vasco. Um diretor que já estava fechado, acertado, porém ainda não oficializado, e essa oficialização aconteceu apenas ontem. Marcelo Santana, para quem não conhece, foi presidente do Bahia e responsável pelo início do processo de reconstrução do clube baiano. Ele é nascido aí em Salvador, formado em comunicação com MBA em marketing e branding. Para quem não sabe, Santana possui cursos de gestão esportiva e de gestão do futebol e também foi professor na CBF Academy, projeto da Confederação Brasileira do Futebol, que tem como principal objetivo o desenvolvimento do futebol nacional. Marcelo Santana chegou ao Rio de Janeiro no último domingo, esteve no CT Moacir Barbosa tanto na segunda quanto também ontem, terça-feira, onde foi apresentada a estrutura do CT. Ele teve aí um momento de troca com o atual elenco do Vasco da Gama e também conheceu os profissionais do departamento de futebol. Marcelo Santana, um diretor executivo responsável que ajudou muito o Bahia entre os anos de 15 e 17 na reconstrução do clube baiano fora das quatro linhas. Ontem mesmo, através de suas redes, ele já se manifestou e disse que está muito feliz por ser convocado ao Vasco da Gama. E é claro, a gente faz questão aqui, nesse Acorda Vascão, de trazer um vídeo curto, breve, sobre quem é esse novo diretor executivo do Vasco. Quem é Marcelo Santana e principalmente o posicionamento muito importante desse novo diretor executivo sobre as SAFs no futebol brasileiro. Ele, que é um diretor executivo que brilhou como presidente, foi questionado há algum tempinho atrás exatamente sobre a SAF do Bahia, o que ele achava sobre a SAF do clube baiano e principalmente sobre o Bahia se transformar em uma SAF. E o Marcelo Santana respondeu, e a gente traz as palavras dele aqui, para que você, como torcedor vascaíno, entenda qual é o posicionamento do nosso diretor executivo sobre as SAFs do Brasil. Quando você falou da identificação do Bahia, né, com a torcida, e você citou a venda, né, citou a SAF para o grupo árabe e tudo mais.
Você de alguma forma é contra, votou contra, enfim, qual a sua posição Eu em votei relação ao contra. SAF? Você votou contra? Votei contra. E explico. Acho que pode ser um grande trabalho do Grupo City dentro do Esporte Clube Bahia. Tenho até a confiança que eles vão conseguir entregar um ótimo trabalho para a gente, torcedor do Esporte Clube Bahia. Mas por que eu votei contra? Porque não me deram o direito de ler o contrato. Como é que eu vou votar em algo que eu não tive acesso? Como é que eu vou dizer que eu concordo com a venda do Bahia se eu não sei os termos da venda? Se eu não li o documento? Porque a minha última chance de participar ativamente do Bahia seria na questão de escolher se pode ser vendido ou não. Então, a diretoria me tirou esse direito, enquanto sócio, que era previsto no estatuto, alegando cláusula de confidencialidade. Como é que tem uma cláusula de confidencialidade em algo que eu sou parte? A decisão da venda é da Assembleia. Eu não tive o direito de analisar o contrato. Como é que eu vou dizer sim a um contrato que eu não conheço? Então, eu votei não. Por quê? Porque eu não tive acesso ao contrato. As informações que foram disponibilizadas na área do sócio, para mim, Marcelo Santana, foram insuficientes. Por quê? Porque quando eu conversei com alguns conselheiros, eles me traziam informações que eu não sabia. Por exemplo, que o Grupo City, a partir do 3º ano, pode revender as ações. Isso foi um conselheiro que me falou. É isso mesmo ou não é? Eu não sei, gente. Então como é que eu vou dar meu sim para algo que eu não sei? Eu não me sinto habilitado a concordar. Eu acho que o processo de venda foi um processo equivocado. Por quê? Porque a diretoria executiva ela trouxe um pacote pronto, fez uma campanha de marketing com excelência e botou em votação. Mas por que não se permitiu, por exemplo, que o Conselho e a Assembleia dissessem quais eram os parâmetros da venda? Por exemplo, o Bahia pode sim virar uma SAF, mais 70%. Então, diretoria executiva, busque um investidor que aceite 70%, que aceite 60%. Você tem uma margem de vender de 40% a 90%. Você tem essa margem? Não, não foi isso que foi feito. O que foi feito foi, se buscou um investidor que se desejou buscar, se chegou às condições que esse investidor concordava e se colocou em votação. Não era o caminho que eu acho ideal. Repito, não sou contra ter virado SAF. Acho que é uma alternativa válida. Acho que o Grupo City pode, no médio prazo, dar os resultados que a gente, torcedor, espera. Mas a maneira que foi conduzida a venda, o meu direito de não ter lido o contrato, isso me fez voltar contra. Votei não. Agora, Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Esse é o posicionamento do Marcelo Santana, do novo diretor executivo, sobre as SAFs do Brasil. À época ele estava falando sobre a SAF do Bahia, mas isso vale muito também para o Vasco da Gama. E é o que eu já disse aqui a vocês quando a gente trouxe pela primeira vez o assunto Marcelo Santana à tona. Eu acho que ele vem para o Vasco exatamente nessa postura de rompimento. Eu não me surpreendo se o Vasco permanecer exatamente nesta linha de manter o máximo que puder numa linha associativa, sendo SAF, é claro, porém gerido por um modelo da associação. Esse é o meu parecer. Isso é o que eu penso. Isso é o que dá a entender Pedrinho, trazendo Marcelo Santana, alguém tão contrário à SAF como o mesmo. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, se o Vasco da Gama traz Marcelo Santana nessa postura, o Vasco, de acordo com informações fora das 4 linhas, vem se manifestando, procurando e se posicionando sobre o que fazer após ter se desvencilhado, né, do grupo norte-americano. Estava marcado para agora, o dia 11 de julho, o julgamento da liminar que tirou a SAF do Vasco do controle do grupo norte-americano lá no dia 15 de maio. Essa liminar devolveu o controle da SAF do Vasco ao Clube de Regatas Vasco da Gama e agora às mãos de Pedrinho. Havia a expectativa que realmente no TJRJ, para ser mais exato, até na 20ª Câmara de Direito Privado, ocorresse, né, esse julgamento que iria
ou fazer com que o grupo norte-americano retomasse o controle do futebol, ou fazer com que a associação permanecesse com o controle do futebol. Porém, esse julgamento foi remarcado, tá? E ainda sem data. O julgamento que antes seria apenas de forma virtual, nesse momento, de acordo com informações, acontecerá de forma presencial e foi retirado já da pauta. Ou seja, não acontecerá mais no dia 11 de julho, que seria daqui a exatamente 8 dias. O julgamento será remarcado e se antes a data seria quinta-feira que vem, ainda não temos um dia certo. A gente vai ficar ligado, vai trazer a vocês. É um julgamento muito importante para o futuro do Vasco. Ainda não é aquele julgamento, né, da FGV, que vai de fato bater o martelo. É a decisão final se o futebol do Vasco fica com o grupo norte-americano ou ficará com o modelo associativo. Esse julgamento é apenas para julgar a liminar que hoje deixa o Vasco da Gama sobre o controle do futebol. Esse julgamento da liminar, ele não interfere no julgamento da FGV. É um julgamento que poderá recolocar o futebol nas mãos do grupo norte-americano, mas ainda terá o julgamento da FGV, que vai definir tudo, ou é um julgamento que vai fazer com que até o julgamento da FGV o Vasco permaneça com o futebol em seu controle. O certo é, o Vasco se prepara aí nos bastidores para manter o seu futebol e também buscando investidores no mercado. E ontem o Edmundo, lá do canal Mundo Ed, alguém que hoje tem um grande contato, né, com a gestão do Pedrinho, ele se manifestou. O Edmundo falou hoje sobre a situação envolvendo o grupo norte-americano e a venda de 31% das ações que já foram integralizadas pela 777 Partners. E diferente de uma postura inicial, de acordo com o próprio Edmundo, hoje a 777 está disposta sim a vender a SAF do Vasco e já se encontra mais flexível no mercado quanto a isso. Então é claro, a gente quer trazer aqui as palavras de Edmundo a vocês. Então dê uma olhada aí nas palavras de um dos grandes ídolos da história do Cruz Maltino, exatamente sobre a postura do grupo norte-americano no mercado, sobre a venda da Vasco da Gama SAF. MF93. Como está a busca pela venda da SAF? Tem possibilidade que seja para esse ano? Bom, tem bastante possibilidade. O pessoal da 777 já está bem mais flexível. A gente tem muita conversa avançada. Eu acredito que em breve teremos novidade nesse sentido. Tá bom, João? Grande abraço. Ronaldo Souza. Boa noite, meu ídolo. Você acha que esses novos diretores para a SAF não podem fazer um bom trabalho? Para a SAF ficar na mão do presidente? Porque muitas SAFs não buscam títulos e só querem lucro. Abraço, Edmundo. Bom, Ronaldo, isso tem sido um dos pilares das conversas do Pedrinho. O Pedrinho tem exigido que quem adquirir aí a SAF, né, comprar os 31% da 777 e mais algum pedaço do Vasco, e aí entra dinheiro para você investir no futebol, uma das exigências do Pedrinho é que tenha um time forte e competitivo. O Pedrinho está trabalhando na linha de frente, para a reforma de São Januário. Então, imagina, um estádio de excelência e um time de excelência. É esse o desejo do presidente Pedrinho. Isso eu posso garantir que tem sido falado. Agora, isso foi prometido também pela 777 e não foi cumprido. E a gente percebeu no dia a dia que tinha muita coisa errada. Alguns contratos internamente lá são ridículos. Então, torcedor vascaíno, essa foi a postura, esse foi o posicionamento, né, do Edmundo com relação aí à possível futura venda da Vasco da Gama SAF. Você é a favor ou contra uma venda? Você acha que o Vasco deveria manter as suas ações e tentar tocar com o modelo associativo gerindo a SAF? Ou você é a favor que aconteça como o Cruzeiro, por exemplo, que venha um dono de fora, externo, e consiga aí comprar, né, a SAF do nosso Vasco da Gama e manter a SAF por ele mesmo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E uma quarta-feira que será muito marcada, como a gente trouxe lá na introdução do vídeo. Marcada muito possivelmente, além da partida entre Vasco e Fortaleza, pelo anúncio de Felipe Coutinho. Ontem tivemos essa informação que há hoje um grande clima, uma grande expectativa, uma grande ideia de que nas próximas horas dessa quarta ocorra o anúncio oficial de Felipe Coutinho. O atleta que inicialmente viria através de uma rescisão contratual com o Aston Villa e fecharia em definitivo com o Vasco, hoje virá para o Vasco da Gama por uma contratação de empréstimo. Ele vem para o Vasco e ficará emprestado até o meio do ano que vem. Foi isso que Felipe Coutinho, Kia Jorabichian e o Vasco da Gama, junto ao Aston Villa, chegaram em consenso e definiram pelo futuro do jogador. Ele vem com o Aston Villa pagando o seu salário e vem com o objetivo de escrever a sua história no Vasco, fazer algo novo no Vasco, reconquistar espaço no cenário do futebol brasileiro e vem sonhando com a seleção. E ontem, né, para quem acompanhou o jogo entre Brasil e Colômbia, viu muito bem que um Felipe Coutinho naquele meio de campo
teria muito espaço. Hoje o Vasco da Gama é uma equipe que falta no meio de campo. A seleção brasileira, com tantos jogadores à disposição, jogar o futebol que jogou ontem contra a seleção da Colômbia também é brincadeira. E é mais do que nunca algo que confirma que se o desejo do Felipe Coutinho, e essa informação que nós temos, que uma das ambições que Coutinho tem nesse retorno do Vasco é a seleção brasileira, e se ele tem esse desejo, jogando uma bola 50% que ele já jogou na sua carreira, ele pega facilmente uma vaguinha nesse meio de campo da seleção. Então ele vem com muita expectativa, vem muito feliz, tanto ele quanto também Souza e o Alex Teixeira, e a expectativa é que esse anúncio ocorra nas próximas horas desta quarta-feira. O Vasco já vem preparando esse anúncio há muito tempo, e a expectativa é que realmente isso aconteça. O anúncio ocorrendo hoje, momentos antes do jogo, e também uma apresentação já marcada para o próximo dia 13 de julho, num sábado em que não teremos rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Essa apresentação estará acontecendo também em São Januário. Então, alô, torcedor vascaíno, fique ligado, fique na expectativa, pois a chance é grandíssima de Felipe Coutinho ser anunciado nessas próximas horas de quarta-feira. Muito legal uma notícia como essa. Assim também como será uma quarta-feira marcada por várias outras coisas. Uma quarta-feira marcada pela sanção do projeto de lei que vai garantir a reforma de São Januário. Hoje, em São Januário, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estará assinando esse projeto de lei do potencial construtivo. O Vasco ontem, inclusive, através de sua assessoria de imprensa, informou que a solenidade, no caso dessa assinatura, está programada para começar às 5 horas da tarde e vai acontecer na Tribuna de Honra na Social de São Januário. Vai ser destinado um espaço próximo à tribuna para que os profissionais da imprensa consigam acompanhar e registrar o evento. A gente não pegou credencial para esse jogo, então a gente não vai estar lá cobrindo de pertinho a vocês, mas às 5 horas da tarde estará acontecendo a assinatura, a sanção desse projeto aí de lei do potencial construtivo, que vai garantir a reforma do nosso caldeirão. É o último passo antes da reforma ser oficializada. Todos os passos já foram concluídos, as audiências públicas, as sessões na Câmara dos Vereadores, tudo já está certo. Resta apenas a assinatura do prefeito, que vai acontecer amanhã. Então, mais um dia histórico para a história de São Januário. Teremos esse dia histórico da assinatura, da reforma do nosso estádio, assim como também teremos esse dia histórico no próximo dia 13, que é o retorno e apresentação de Felipe Coutinho. Então será história atrás de história desses últimos momentos do nosso São Januário antigo, que já já virá a ser reformado. Então será um dia muito legal, um dia muito provavelmente do anúncio do Coutinho, um dia que será o anúncio, de fato, da reforma do nosso caldeirão de uma forma oficial, com a assinatura do prefeito. Então, muita coisa importante acontecendo dentro do nosso Vasco, um dia que já começa cheio de expectativas. E a gente espera que o Vasco hoje não tire essa expectativa do torcedor, porque à noite o Vasco entrará em campo contra a equipe do Fortaleza. Um jogo duro, um jogo difícil, é inegável negar isso. O Vasco vai enfrentar um grande adversário pela 14ª rodada do Brasileiro. Hoje Fortaleza é uma das grandes equipes do Brasil, com um grande trabalho feito pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza é o 8º colocado do Brasileirão com 20 pontos conquistados, está bem perto ali da zona de classificação para a Copa Conmebol Libertadores, uma equipe que dos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota, são 3 vitórias e um empate, e uma equipe que já causou sufoco ao Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, sob o comando mesmo Rafael Paiva, o Vasco conseguiu passar. O Vasco hoje tem essa partida importante para fugir da parte de baixo da tabela. Uma vitória poderá colocar o Vasco na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ontem foi fechada a preparação para esse jogo. O Vasco contará com os desfalques de João Vitor, Estrela, Jair e Paulinho, que ainda seguem no departamento médico, porém contará com alguns retornos importantes, principalmente do Matheus Carvalho e também do atacante David, além do Dimitri Payet, jogador que esteve presente contra o Botafogo, e também estará presente hoje, estará à disposição do técnico Rafael Paiva. Um jogo grande, tanto para o Vasco, com relação à tabela do Brasileiro, e um jogo grande para o próprio Rafael Paiva. A gente vem comentando muito sobre isso, mas é uma partida que, caso o Rafael Paiva consiga conquistar a vitória, a chance é gigante dele conseguir ser efetivado como novo técnico do Vasco. Então, um jogo de pressão para o Vasco como grupo, como elenco, como time, e é um jogo grande também de pressão para o Rafael Paiva, pois uma vitória poderá fazer com que o Vasco da Gama tenha convicção no trabalho de Paiva, efetive ele como treinador. Mas uma derrota poderá fazer com que o Vasco tenha dúvidas no trabalho de Rafael Paiva e tenha que correr ao mercado à procura de um técnico. E a correr mesmo, porque uma das opções, que é o Ramon Dias,
já está aí muito perto do Corinthians. Mano Menezes fechou com o Fluminense. As opções de treinadores estão acabando no mercado e o Vasco precisa correr o quanto antes para definir se o técnico de 2024 será Rafael Paiva ou será algum outro nome. Com toda certeza, esse jogo de hoje vai definir o futuro técnico do Cruz Maltino. Você é a favor da permanência de Paiva ou da procura por um outro nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia. Agora a gente já pode falar, se você curtiu o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, pois a sua inscrição é de suma importância para realmente o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Além disso, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão, vambora, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.